Estamos de volta, hoje falando sobre um case de sucesso, um condomínio de grandíssimo porte, com 8 torres, 700 unidades, 106 funcionários, mais de 3 mil moradores, 43.800 metros quadrados. Você que perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações muito importantes. Eduardo, deixei no ar, você falou de estatística num primeiro momento. A gente falou controles, né? A estatística servindo como controles, a importância, mas a estatística também servindo de planejamento. Então você falou de quebra de portões, que é uma coisa comum de acontecer e muito ruim para o condomínio, que pode prejudicar. Como usar esse controle, essa estatística em prol do condomínio de se antecipar a problemas, por exemplo, de quebra de portões? Hoje nosso condomínio ele já vai completar 8 anos. Tudo que se usa muito, tudo que envelhece, tem que ter uma previsão orçamentária embasada nesse ponto de vista. Nosso trabalho ele é executado em cima de preventivas e, infelizmente, através de corretivas. Sim. Porque acontece a todo momento imprevistos, né? Então, mesmo no final de semana, estou em casa, eu sou um privilegiado porque eu só pago pelos meus sócios para administrar o que é meu, né? Sim. Então estou ali, mas eu estou trabalhando. Às vezes recebo ligações à noite de necessidades ou ações as quais não estão previstas. A gente sabe, tem uma data prevista para se fazer uma manutenção das bombas, mas por uma determinada ação ela acabou quebrando, não é? Então a gente tem muita preocupação, eu digo sempre, a todo momento. Eu tenho preocupação com a água. Não é? Então tem uma prevenção muito grande. A água, pelo fato de recebimento da água para mandar para cada uma das unidades, e a água que vem da chuva devido às infiltrações. Sim. Não é? Nós temos uma garagem única, maior no condomínio, que tem mais de 1.300 vagas. É uma laje, então você sofre com a incidência de infiltrações. Nós marcamos todas essas estatísticas, seja de infiltrações, seja de rachaduras, visitas a cada um dos condôminos, onde possamos auxiliar. E tudo isso cria um banco de dados. Então, serve, logicamente, para melhorarmos e darmos aporte financeiro para tratarmos determinados casos, como também para termos uma manutenção em tempo mais correto. Às vezes o que é feito, uma manutenção preventiva que se fala em 2, 3 meses, poxa, mas beleza, isso pode passar para 6. Ah, isso aqui era feito para 1 ano. Não, já está envelhecendo, vamos passar para 8, vamos passar para 6. Você consegue otimizar tanto o custo, né, com a manutenção, como prevenir de que aconteça alguma coisa. Então, entre aspas, obviamente, a gente consegue prever quando que esse portão vai dar problema novamente. Você tem a estatística, né? Nós temos 9 portões. Ele tinha, assim, 3 tipos de motores. Isso cria um problema muito grande para a manutenção. Se você tem 9 motores funcionando permanentemente, você tem que ter um reserva. Mas aí, se você tem 5 tipos, como é que você vai ter um reserva? Então, vamos unificar. A unificação do produto, a unificação do material, ele ajuda na economia, ajuda na manutenção, ajuda na prevenção, tudo ajuda, não é? E aí a gente entra no planejamento, né? Porque, infelizmente, às vezes o síndico ele se depara num condomínio, principalmente desse porte, e como existem muitas emergências, ele de repente ele passou 1, 2 gestões, eu falo que ele não é síndico, ele é bombeiro daquele condomínio, porque ele está só apagando fogo e ele não consegue se organizar. Mesmo num condomínio que existem tantas emergências ou tantas ocorrências imprevistas, que a gente pode chamar, é possível realizar um planejamento até para elas, né? Com toda certeza, Ricardo. O fato de ter tanto controle nos dá subsídio para também prevermos. Você não pode esperar um portão hoje em dia parar. Então nós temos que ter uma manutenção mais efetiva, preventiva. Acontece abalroamento de veículo com o portão. Quase todo mês acontece. Não dá para você impedir que isso aconteça. Mas dentro do funcionamento, eu digo que uma construção cai desde que fique amarelinha no canto. Eu falo isso. Siga os sinais.
Então Sim. a gente procura seguir os sinais. O planejamento perfeito, ele existe dentro do condomínio? Não. Não existe o planejamento perfeito. Não tem como. São diversas deliberações, são diversas ações, tanto da parte climática quanto da parte de pessoas, não é? De funcionários. Eu tenho permanentemente 106 funcionários do condomínio? Não, porque tem vida. Eles têm as necessidades próprias, têm férias, não é? Tem contingentes. Então, o planejamento perfeito existe? Não existe planejamento perfeito, mas existe o planejamento adequado. E eu tenho certeza absoluta que nós alcançamos esse planejamento E a adequado. necessidade de ser reavaliado, né? Porque o planejamento para esse ano é diferente normalmente para o ano que vem, as variáveis vão mudando, né? As variáveis vão mudando, o tempo vai trazendo desgaste, Sim. não é verdade? Coisas As preocupações vão... As necessidades do condomínio são vão outras, mudando. não é? Você às vezes troca um determinado motor que ele já ficou velho, beleza, ele jamais não vai ter problema. Sim. Você vai ter ele ali um ano e pouco, legal. Aí você vai se preocupar com o quê? Hoje, infiltração. Estamos fazendo a recuperação das fachadas do condomínio. Eu efetuei 218 visitas técnicas dentro dos apartamentos, a fim de embasar também esse trabalho. Então, tudo é feito em cima da estatística. Tudo é feito em quantidade de dados. E a gente pode seguir esse mesmo linha de raciocínio para a questão financeira também do condomínio. Perfeitamente, não é? Tudo que nós estamos falando aí delibera financeiramente. Que é os maiores custos, né? Funcionário, que geralmente em torno de 50%, 60%, e a questão de manutenção predial, ainda mais num condomínio desse porte. Com certeza. O condomínio, hoje ele vai fazer em julho deste ano aqui 8 anos. Ele teve uma administração, vamos dizer assim, uma administração geral, uma administração hoje corporativa, que subsidiou ele financeiramente muito bem. Isso é uma atribuição a qual ficou até pelo corpo diretivo. Ele foi muito bem controlado financeiramente. Mas ele não era um condomínio ao qual teve síndicos que tinham deliberações de execução. Então tinha dinheiro, mas tinha muita coisa a fazer. Nesses 2 anos que a gente esteve ali, muita coisa foi conseguida. Foi conseguida pela união de toda essa administração. Quando eu digo administração, são as empresas mais o corpo diretivo para poder aprovar tudo isso e até me dá tranquilidade, não é? Eu tenho parte dos condôminos ali comigo, acompanhando tudo que eu faço, embasando, sendo distribuído para cada torre e fazendo melhor. A importância de você ter um corpo diretivo também atuante e que te dê suporte para as decisões tomadas. Né? Perfeitamente. Existem os desgastes, Sim. Não é verdade? Existem opiniões contrárias, mas a gente sempre chegou em um ponto favorável. Isso que é importante. Perfeito. Queria falar também sobre segurança. Hoje em dia, morar em condomínio é um dos principais pontos, as pessoas vão morar por conta de segurança. E um condomínio com uma entrada de pessoas e de veículos, no volume que tem o seu condomínio, ele já, por natureza, é de difícil controle. Porque a gente está falando de, às vezes, não sei exatamente se você tem a estatística, mas talvez 2.000 entradas, 1.500 entradas, é um volume muito alto de pessoas, prestadores de serviços, talvez a gente esteja falando de em torno de 2.000 empregadas domésticas, alguma coisa nesse sentido, entrando e saindo todo dia. Como trazer segurança, como ter controle num volume tão grande de prestadores de serviços, moradores e veículos para o condomínio? Essa é uma grande dificuldade, eu acho que para qualquer condomínio, principalmente no porte do nosso. Então, as medidas são tomadas na qualificação do pessoal que é colocado ali. Hoje temos uma empresa de segurança que capacita muito bem o funcionário, esse é o grande lance. Temos ainda divergências, infelizmente, atribuídas diretamente a condôminos, porque eles entram de forma deliberada, colocam gente dentro do veículo e entra. Sim. Fica difícil para nós controlarmos. E se a gente enrijecer, como enrijecemos nas unidades, né, dessas empresas às quais a gente trabalha, que você é obrigado a descer do veículo, somente a entrar o morador. Sim. Mas causa constrangimento, o pessoal vai chiar. Então, o controle é através de câmeras, capacitação do pessoal, treinamento, e não tem o que falar, não é verdade? CFTV é muito importante. Hoje, o CFTV, através da empresa que tem com a gente, ele trabalha diretamente com portaria.
analisando situações, não é? E nós precisamos do quê? Contribuição. Contribuição de quem? Das unidades. Qual que é a dica que você dá para a gente na questão de comunicação com os moradores, de conscientização? A mídia social, eu acho ela maravilhosa, porque tanto é que temos hoje um presidente eleito pela mídia social. Eu acho que acabou aquela máscara, aquele jornal do presidente, né? E é o que nós fizemos exatamente em nosso condomínio. Existem diversos meios de comunicação, seja através do e-mail, seja através dos comunicados, seja através do Elemídia que colocamos em cada uma das unidades, seja através de comunicados expressos colocados em elevador. Nós não medimos esforços para que as informações cheguem em cada um dos condôminos. E ainda há reclamação que nós não temos informação, ou há reclamação que tem muita informação. Então, é normal. O Facebook, eu analiso, como eu havia dito para você, uma excelente ferramenta para se ter uma análise. Por quê? Muitas das opiniões que são colocadas ali, elas vêm a contribuir bastante e nos norteiam para determinados pontos. Então, acabei me utilizando também dessa ferramenta. Mais uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta. Nesse ponto de vista, Ricardo, para levar ao condômino o conhecimento de cada colaborador. Sim. Quem é o seu Jovelino que limpa as churrasqueiras? Quem é a Rita que limpa a limpeza? Quem é o gerente predial? Quem é a administradora? Quem é a empresa que trabalha para os elevadores? E eu entrevisto rapidamente e de forma bastante clara, sem emenda. Nós não temos emenda, tudo é muito improvisado, isso eu deixo bem claro. Isso tem sido bastante satisfatório, porque muita gente me procura e fala, poxa, eu não conhecia o que é o nosso condomínio. E aí, já pegando um gancho, as pessoas tendem, isso é do comportamento humano, e o maior exemplo é Nova York, né? O caso tem um histórico quando Nova York era um lugar muito perigoso e muito sujo, que quando as pessoas percebem que aquilo está sendo cuidado, que aquilo está sendo limpo, que existe uma preocupação, elas tendem a se envolver e também a entrar nessa onda. Então, acho que muito. Esse é um caminho interessante que você achou de trazer esse morador para perto e para cuidar do bem de todos, né? E o que é legal, Ricardo, hoje, o Jovelino, ele chega para mim, seu Eduardo, aquela filmagem que nós fizemos, o morador veio falar para mim, ele sabe meu nome. Então, não tem coisa melhor. É mais um ponto de satisfação. Em geral, é a satisfação de quem é o dono, de quem é o condômino e morador e também do prestador de serviço. Perfeito. Antes de te agradecer, que programa espetacular, passando muito rápido, eu vou chamar um quadro que chama-se Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que não se planeja e não controla. O síndico tem o dever de controlar e planejar. Ele tem que saber o que acontece dentro do condomínio e ele tem que saber para onde o condomínio deve ir. Sem controle e sem planejamento, o condomínio chegará a um lugar que provavelmente não é o lugar que todos querem que ele chegue. Então, sendo redundante, sendo enfático, controle e planejamento é essencial para uma boa gestão condominial. Eduardo, parabéns pelo trabalho frente ao condomínio, frente a essa cidade que é o condomínio que você está à frente. Muito obrigado pela sua participação e volte outras vezes. Todas as vezes que for possível, Ricardo. A minha satisfação ela é muito grande de ter recebido esse convite e me senti muito em casa. E você que está em casa, não deixe de seguir o nosso canal. Entre no site www.condetv.com.br, acione o sininho e fique antenado com as principais informações do segmento condominial. Até semana que vem.